Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Salve, salve, galera! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei o horário que você está ouvindo o nosso programa. Nós começamos agora mais um Papo Preto. Sejam muito bem-vindos a esse belíssimo podcast. Aqui quem fala é Iago Rodrigues, eu sou produtor e apresentador aqui do Papo Preto. É sempre um prazer recebê-los aqui. E hoje o nosso convidado é o Volpe. E eu vou deixar que ele se apresente, pois é muito importante que as pessoas falem de si. Muito obrigado, meu amigo, por aceitar estar aqui nessa conversa com a gente. Olá, todo mundo. Eu que agradeço por estar aqui. É uma honra poder fazer parte de um programa tão importante, de um podcast tão legal. E obrigado pelo convite. Falando um pouco de mim, eu sou escritor e roteirista, sou autor de 4 livros de ficção, estudo roteiro há 4 anos e hoje eu trabalho numa sala de roteiro para uma produtora. Estou escrevendo alguns filmes também, um filme, uma série, e na escrita acabei de assinar alguns contratinhos para 2022. Estou prestes a lançar 2 livros pela HarperCollins, que é minha nova editora, e também tenho algumas iniciativas no mercado editorial, como eu fundei uma editora chamada Editora Escureceu no final de 2020 e trabalhamos com projetos de financiamento coletivo dentro da editora. Então é mais ou menos isso. Legal, legal. E, Volpe, conta um pouquinho da sua história pra gente, onde você nasceu, um pouco da sua caminhada. Tá, eu não sou carioca, né? Eu moro no Rio, todo mundo acha que eu sou carioca, mas eu não sou. Eu nasci no Espírito Santo, né? Então eu sou capixaba e nasci em Vila Velha, mas eu vim para o Rio muito novo. Eu tinha uns 4, 5 anos, talvez até um pouco menos. E então eu tenho poucas memórias assim a minha infância mesmo já foi no Rio de Janeiro. Morei na Baixada, eu venho da periferia, morei muitos anos em Caxias, já rodei a Baixada inteira, Belford Roxo, Nova Iguaçu. Hoje eu moro na Tijuca, tenho 6 irmãos, sou filho de uma família grande, nós somos 7 filhos e estudei jornalismo, me formei como jornalista, sempre soube desde muito novo que o meu futuro, o meu destino seria com as palavras. Eu sempre fui rato de biblioteca, minha mãe é professora, me ensinou a ler muito cedo, então eu sempre fui muito amigo dos livros desde criança. Agora eu trabalho escrevendo e editando livros, no que não é uma coincidência. Então a minha história também é essa história de alguém um, que enxerga um futuro com poucas referências, né? Temos poucas referências de pessoas pretas na literatura, por exemplo. A gente está vendo que a própria política no país considera e reforça a leitura de livros como um comportamento de elite. Então, livros ainda é um assunto aparentemente elitizado. E a minha história tem muito a ver com isso, assim, furar essas bolhas e sair de um lugar onde o acesso à literatura é negado desde o princípio, mas por conta da educação de verdade, aqui sem clichês, por conta da educação mesmo, da escola, da biblioteca, dessa mãe professora, conseguir furar esse bloqueio, né, e hoje chegar do outro lado para tentar também inspirar outras pessoas que estão escrevendo e querem ser escritoras ou futuros roteiristas e precisam ver outras pessoas pretas também ocupando esses lugares hoje. Eu imagino que quando você começou a ler, e a sua mãe teve um papel fundamental nisso, você não tinha muitas referências, ou se tinham, quais que eram as suas referências quando criança? Eu também gostaria que você falasse um pouco da importância dos pais nesse papel de incentivar os filhos a ler, que eu acho que é uma coisa que começa muito em casa. Eu não tive tanto acesso à leitura na minha infância, para mim foi mais
na faculdade mesmo e depois que eu comecei a furar a bolha. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Beleza. Cara, não tive referências negras, né, quando era criança. Eu não sabia nem distinguir as coisas, né? Eu não sabia, em alguns momentos eu nem sabia que eu era uma criança preta, para falar a verdade, né? E a gente sabe que o processo de consciência racial no Brasil é uma grande questão. As pessoas te chamam de moreninho, né, de moreno. Quando você é pequeno, elas têm medo de falar que você é preto, consideram isso uma coisa ruim ou que ninguém quer ouvir, que ninguém quer ser. Então, eu nem sabia que era preto quando era criança, apesar de ser um homem negro retinto. É, e eu tive pouquíssimas referências assim na infância de pessoas pretas assim que eu lembro. Machado de Assis, que é um cara que eu sempre acompanhei, porém na época eu não sabia que era, eu não fazia ideia que o Machado de Assis era um homem negro, e a foto que a gente tem de referência nos livros dos anos 90, é, 90 e 2000, né? Agora que a gente foi tentar criar uma imagem de Machado de Assis com a pele mais escura, mas essa imagem ainda não está nos livros, né? Então a gente vê um cara com a pele bem clara, com uma roupa, uma vestimenta de elite, né, da academia. Você nunca faz a menor ideia de que Machado de Assis é um homem preto quando você é criança. Mas ele foi uma referência para mim de escrita. Eu li praticamente tudo que o Machado escreveu, e inclusive foi muito emocionante depois quando eu cresci e descobri em algum momento que eu sempre admirei um escritor que era um homem negro. É, então, mas aí eu tive outras referências, né? Quando criança eu lia de tudo, é, lia Agatha Christie, é, lia Lígia Fagundes, Pedro Bandeira, li muito Pedro Bandeira quando era criança, li Monteiro Lobato, não é mesmo? E, enfim, também li muito gibi, coisa assim, tudo que aparecia eu lia. Isso foi importante também para eu criar o meu próprio estilo literário e entender o que que eu gosto e o que eu não gosto. E você falou sobre o papel dos professores na educação, né? Eu tive o grande privilégio de ter uma mãe professora. Isso me ajudou muito porque a minha mãe, ela precisava que os filhos dessem o exemplo na escola. Então, ela incentivava muito a gente. Minha mãe me ensinou a ler quando eu tinha 3 anos. Eu lembro da primeira frase que eu li, que era: Vovó viu a uva. Minha mãe tem um método. Minha mãe, até hoje, ela alfabetiza e ela tem um método dela de ensinar, o que ela, tesão dela, assim, de trabalho, que ela gosta de fazer. E às vezes eu acompanho assim o trabalho dela e ela recebe com aprovação automática, né? Hoje a gente passa muitos alunos de série sem nem saber ler. Então às vezes ela está ensinando um menino de 12, 13 anos assim a ler e ela consegue. Então é um trabalho muito bonito que eu vejo minha mãe fazer até hoje, fez comigo, e as palavras salvaram muito a minha vida, assim, de verdade. Que eu na escola achava tudo muito chato e eu corria sempre para a biblioteca. Eu passava horas assim, podia terminar o recreio ou terminar a aula mesmo, eu vivia enfiado dentro de biblioteca. E eu nunca ia imaginar que isso ia garantir de fato o meu futuro, assim. É muito legal isso. Inclusive eu estou falando e estou pensando na minha história. Cara, que massa, que massa. Parabéns para sua mãe. Um dia eu quero conhecer ela. Ela é maravilhosa, ela vai adorar te conhecer. Que bom. Vamos marcar aí essa pandemia que tá, entre algumas aspas, né? Bastante aspas, está chegando ao fim e vamos protagonizar esse encontro aí daqui a pouco. E eu queria que você falasse qual foi o primeiro livro que você escreveu e você falou, né, que desde criança já se projetava assim, trabalhando com palavras. Qual foi esse primeiro livro e do que ele se tratava? Eu sou uma geração que consumiu Harry Potter muito, né? Então eu cresci na idade do Harry, acompanhando, esperando o livro, indo. Aqueles fãs malucos que vão para a livraria e ficam Éramos, éramos, esperando. eu Era. também. Ai, meu Deus, para estreia de cinema, assim, ó, de madrugada, era uma loucura, né? E
E aí eu fui muito influenciado pela fantasia. O primeiro livro que eu escrevi e publiquei se chama Inverno Negro, e é um livro de fantasia muito... A gente costuma dizer, né, que o primeiro livro de qualquer escritor, ele é muito um espelho de referências. E Inverno Negro é muito engraçado. Hoje eu Deus me livre de ler esse livro, porque é o primeiro, né? Eu não quero, não, porque eu fico com vergonha. Mas das últimas vezes que eu li, eu ficava, ih, Nárnia aqui, ih, Harry Potter. Você vai muito sugando as referências que você absorveu, que você tem, e ainda assim eu acho que eu fiz um bom trabalho, assim, vai, para um primeiro livro. Eu já comecei sendo publicado por uma editora, foi uma tiragem de mil cópias, eu levei alguns anos para vender, mas foi uma experiência muito legal, assim, porque o livro foi lançado na Bienal de São Paulo, do livro, então eu já comecei ali, assim, numa Bienal, nunca tinha ido para São Paulo na Bienal do livro, então foi uma experiência muito... É sempre muito interessante quando uma outra pessoa abre o teu livro, que agora é o livro dela, e começa a se identificar com a história por estarmos no mesmo país, né? A gente passa tantos anos consumindo literatura estrangeira, né? Que quando as pessoas descobrem que na literatura nacional eu posso conversar com o autor, e aí isso vira muito interessante, né? Porque eu recebo até hoje, assim, muita gente, enquanto tá lendo, tá me mandando mensagem no Instagram, na época era no Facebook, e contando o que está sentindo, como está se emocionando. Isso é muito legal, assim. Então, é, acho que é isso. Esse foi o primeiro livro publicado, né? Escrevi muitos lixos, assim, antes disso, que eram testes, né? Mas Deus que me livre de mostrar isso para alguém, nunca jamais. Ah, depois eu quero ver esses aí que não foram lançados. Aham, claro que você vai ver. Ei, você tá curtindo esse programa? Tá ligado que é realizado pela Alma Preta Jornalismo, né? Um veículo de multimídia independente que te informa sobre os fatos que cercam as nossas vidas negras nesse mundo. E que tal colar com a gente? Seja membro assinando qualquer valor na nossa campanha do Catarse. E olha, a gente tem mimo de gratidão. Faça parte desse corpo de Alma Preta. Acesse nossas redes, Alma Preta Jornalismo. E Volpe, você teve esse último lançamento agora que é Nunca Vi a Chuva, que trata muito sobre o psicológico do homem negro, né? E a gente sabe que existe, hoje em dia existem alguns livros, alguns blogs que falam sobre isso, mas ainda é um tabu, porque a sociedade construiu essa imagem sobre nós que homens não choram, né? E eu queria que você falasse um pouco como foi a construção desse livro e a importância dele. Beleza. Masculinidades negras é um tema que eu tenho estudado nos últimos anos, principalmente em 2020, onde eu lancei um livro que se chama Homens Pretos Não Choram, não entre parênteses. Esse livro é um sucesso até hoje. Ano que vem ele vai estar sendo publicado por uma editora maior que compra os direitos do livro. E, de fato, igual como você falou, a gente é ensinado tão erroneamente, né, e de forma tão oposta a reprimir os nossos sentimentos, as nossas emoções, para parecer mais viril, para parecer, afinal de contas, para ser o homem da casa. E ser o homem da casa muitas vezes não comporta emoções, não comporta sensibilidades e vulnerabilidades. Mas essa é uma ideia errada, né? Essa é uma ideia, inclusive, muito problemática para a nossa sociedade no geral, porque a gente acaba gerando homens reprimidos, homens violentos, e quando a gente vai ver qualquer índice de quem mata mais, quem morre mais, quem se suicida mais, todas essas listas, as piores listas, são sempre ocupadas por homens. E isso não é por acaso. Então, o estudo da masculinidade negra é cada vez mais essencial, inclusive para se resolver outros problemas no mundo. Eu acredito muito nisso. E Nunca Vi a Chuva é um livro que foi publicado há 4 anos atrás. Hoje eu estou publicando uma nova edição desse livro, porque eu acho importante, acho que é uma pauta que ainda está aqui, a gente ainda precisa falar muito sobre. Então essa é a 4ª edição do livro, uma nova edição com uma nova capa, uma nova revisão, e
E aí eu trago essa mesma abordagem de masculinidades agora num ponto de vista de dois adolescentes de 19 anos, né, para também discutir um pouco sobre masculinidades desse lugar, assim, dessa idade, né? É um protagonismo duplo, né, de dois irmãos gêmeos, negros, só que um é pobre e o outro é rico. Eles foram adotados por famílias diferentes. E aí as complexidades desse assunto, dessa temática da masculinidade, elas estão dissolvidas dentro do livro, mas estão ali presentes, né? Sobre vulnerabilidade e sobre os fardos que a gente carrega de forma muito pesada, que talvez não precisasse ser tão pesada assim. Ainda falando sobre o livro e sobre essa importância de estudar, né, a masculinidade negra, eu queria que você falasse o seu ponto de vista quanto homem negro e tá ali escrevendo, porque é muito importante a gente ressaltar isso. Há muitos anos, a nossa vida foi retratada por pessoas não negras. E você, sendo um homem negro e escrevendo, você não é só um ponto de vista, também é uma vivência, né? Então, eu imagino que existe muito de você ali no livro. Sim, existe muito. Não só de mim, mas da gente, das nossas histórias, né? Eu acho que um bom escritor é, é aquele que ouve também a história do outro, né? Porque eu não tenho histórias suficientes para contar de mim aqui, volpe por volpe, mas os meus amigos têm, as pessoas que estão ao meu redor têm, né? Então, acho que é um exercício de escuta coletiva, de fato, né? Eu estou um pouco cansado de ver pessoas brancas contando as nossas histórias, dizendo isso, por exemplo, no audiovisual, onde a gente vê personagens negros sendo tratados assim de uma forma tão estereotipada. E a gente está falando isso há tanto tempo, mas parece que precisa falar muito ainda, porque eu continuo assistindo, eu continuo ligando a televisão, ligando o streaming e assistindo personagens pretos rasos demais ou sem curva, sem parece que está ali só para cumprir a cota precisamos ter o preto amigo do protagonista, mas essa pessoa não tem arco nenhum, ela não se desenvolve dentro da história, você não sabe qual que é a história da pessoa. Isso continua acontecendo muito, né? E, inclusive, quando a gente tem personagens, pessoas negras, inclusive, protagonizando, é, também as problemáticas ainda estão aqui, né? Às vezes é, é uma voz que não articula com a nossa vivência, e aí geralmente quando você vai olhar, tá, você entende assim que a grande maioria da equipe são pessoas brancas, às vezes não teve nenhum consultor preto para aquela história, e isso é necessário, a gente quer contar as nossas histórias, né? A gente historicamente é tão distanciado dessa possibilidade de poder contar as nossas histórias para o mundo, ocupando essas plataformas, por exemplo, a escrita, o audiovisual, que não dá tempo para a gente dialogar. Ah, tudo bem, a pessoa branca pode aprender a contar. Não, a gente quer contar, a gente quer a oportunidade de falar e ser ouvido. Então, eu acho isso extremamente importante, e eu gosto muito também de, dentro do meu espaço, construir esse lugar de até mesmo de inspiração para outras pessoas que, como eu falei no começo, às vezes elas querem escrever, mas elas só não veem referência, né? E eu sei como é você estar num lugar que você não encontra referência nenhuma, não tem ninguém que se parece com você fazendo o que você quer fazer. Isso é muito desestimulador, desestimulante, porque parece que no final das contas aquilo não é para você não vai conseguir fazer aquilo. Então muda tudo, né? Quando a gente vê alguém parecido com a gente, onde a gente quer chegar. Eu acho esse movimento super importante para todo mundo e eu acho que nem se aplica somente à comunidade negra, por exemplo. Acho que se aplica a todas as comunidades, é, sobretudo a comunidade de pessoas não brancas. Então, um pouco disso, assim. Não sei se eu respondi sua pergunta. Talvez eu Você tenha foi devagado um além. pouco. É. Você foi além, você foi além.
Volpe, infelizmente a gente está chegando no nosso final do programa. Eu ficaria aqui com você mais 2 horas. Inclusive, eu tenho falado isso para os nossos convidados. Ano que vem a gente vai estar inaugurando o nosso estúdio aqui em São Paulo. Então, quando você vier em São Paulo, quero continuar Aê! essa conversa Poxa, presencialmente no nosso estúdio, hein? vai ser legal, vai ser demais. Vai sim. Antes de nós irmos, queria que você falasse onde as pessoas podem encontrar você e também os seus trabalhos que estão aí na rua. Beleza. Bom, eu no Instagram eu sou @Volpe com 3 underlines. Mas se você digitar Volpe, você vai me achar. Volpe é VOLP. E no Twitter eu sou @Stefano Volpe. E todo mundo pode encontrar os meus livros na internet, na Amazon. Você encontra todas as versões digitais dos meus 4 livros lançados até aqui. E também é possível comprar Nunca Vi a Chuva e Homens Pretos Não Choram no meu site, os exemplares físicos. Então é só digitar stefanovolpe.website e aí lá você encontra os livros com precinho camarada, inclusive, e brindes. Acho que é isso. É isso, eu estava lendo online, mas eu quero a edição física, então eu vou entrar lá no seu site para Opa, eu vou comprar. te mandar uma. Não, eu vou te mandar Ah, uma. me Vamos falar manda, depois. assim. Ó, eu já tô te seguindo lá no seu Instagram, me siga de volta, muito importante. E Certeza. muito obrigado, Volpe, de verdade. Que papo sensacional. Espero Eu que poder te te, encontrar aqui em São Paulo para a gente continuar essa conversa. Sim, eu que te agradeço. Obrigado por me receber aqui e estou muito animado para a gente poder se ver pessoalmente. A gente construiu tantas amizades, né, sem nunca ver pessoalmente. Agora está chegando a nossa vez, né? Então estou super animado. Tá Obrigado. chegando a hora, tá chegando a hora. Sim, Galera, muito obrigado a você que acompanhou o nosso podcast até aqui. É muito importante tê-los aqui nos ouvindo. Então, se você se identifica com o episódio, manda lá o seu e-mail, fala de onde você é, conta como tem sido a sua experiência. O nosso e-mail está aqui embaixo. Siga o Alma Preta nas redes sociais e não só siga, apoie o jornalismo preto independente. A gente tem um plano de assinaturas, então vai lá, conheça e apoie esse jornalismo que é tão importante e tá aqui resistindo e contando as nossas histórias, como o Volpe bem disse. Muito obrigado, galera. Obrigado, Volpe, e até o próximo Papo Preto. Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.